Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Carne para Todos, cujo professor orientador é o Alfredo Fernandes. Eu me chamo Júlia e hoje a gente vai falar sobre a salmonelose. De forma bem inicial, para a gente entender, a salmonelose é uma doença transmitida por alimentos que tem uma importância muito grande na saúde pública e também na saúde animal. E ela está associada a esse gênero, que é o gênero Salmonella, justamente. Quando a gente fala em saúde pública, a gente já consegue fazer essa associação. Salmonelose é uma zoonose, ela está muito associada ao consumo de alimentos que estejam contaminados, inclusive os alimentos de origem animal, que a gente vai comentar aqui, e também a consumo de água contaminada, ingestão por algum acaso de fezes que estejam acometidas por essa bactéria. Ela vai ter uma distribuição mundial e o acometimento varia muito. A gente pode ter essa doença acontecendo, epidemiologicamente falando, de forma isolada, vai depender muito ali do paciente, de imunossupressão, de estresse, fatores desse tipo, da idade também, né? E do tipo de salmonela que acometeu. Então pode acontecer de forma isolada, mas pode acontecer em surtos também, como a gente viu nos Estados Unidos em 2008, como a gente já viu aqui no Brasil, no Paraná, por exemplo, nesse período aí também de 1999 até 2008, isso pode acontecer, surtos em humanos que foram vistos, e pode acontecer no paciente em si, de forma que ele não manifeste sinal algum, que é o paciente assintomático, mas que consegue transmitir a doença e pode acontecer uma septicemia. Então, é como eu falei, vai variar muito de acordo com esses fatores para ver como essa doença vai se desenvolver. Outro fator que traz uma importância muito grande é a questão da economia do Brasil como um grande exportador, como um grande produtor de carnes, por exemplo, com o rebanho que a gente tem. Essa doença, se ela se alastra, ela traz um prejuízo muito grande, uma necessidade, por exemplo, de vazio sanitário, de abate sanitário, de recolhimento de produtos, e ela compromete, inclusive, não é o foco aqui do projeto, mas ela pode comprometer a exportação de ovos, por exemplo, porque não tem como falar sobre salmonelose sem se referir a esse produto que também é muito acometido. E aí, para a gente entender quem é a causadora efetivamente dessa doença, que é esse gênero Salmonella, a gente vê que ela está presente na família Enterobacteriaceae, então divide espaço com outras bactérias que dentro dessa família são associadas muito a toxinfecções alimentares, né? E como um exemplo, a gente tem a Escherichia coli, por exemplo. Quando você vai em algum local cujos alimentos são de procedência duvidosa, por exemplo, e aí você acaba tendo uma gastroenterite, algum problema desse tipo, isso pode certamente ser associado, tem como diferencial essas bactérias. Ela é gram-negativa, anaeróbia facultativa, tem uma certa versatilidade aí, então, e ela tem vários fatores de virulência que favorecem a ocorrência da doença em si, né? Então a gente tem fibras que vão favorecer a adesão dessa bactéria, os flagelos que favorecem o deslocamento, ela tem uma cápsula que impede a fagocitose por parte das células da imunidade, e ela tem uma habilidade de fazer o que a gente chama de engolfamento, que é como se fosse um mergulho mesmo que ela vai fazer na mucosa intestinal, passando ali pelo núcleo das células caliciformes, e também sendo um fator que vai contribuir para que ela cause doença no hospedeiro. Vamos falar então da classificação da salmonelose. É um pouco difícil porque isso mudou muito ao longo dos anos, são muitos nomes, mas a gente vai conseguir entender. Quando a gente fala das espécies, a gente tem a Salmonella bongori e a Salmonella entérica. Salmonella bongori está associada, por exemplo, a animais de sangue frio. Eu vi muito associando a lagartos, por exemplo. Não é o foco aqui. Então, a salmonela entérica, seguindo por essa linha, ela tem várias subespécies, são 6, tem salame, arizone e a entérica, que é a mais relevante para a gente. Então, até então, a gente está em salmonela entérica, subespécie entérica. Dentro dessa subespécie, a gente tem vários sorotipos, e aí alguns que são particularmente relevantes para a gente. Então eu fiz uma tabela para ficar mais fácil de visualizar, mas já dá para se destacar aqui a Salmonella typhimurium, que a gente vê que tem um espectro, assim, ela acomete animais diversos e os humanos, inclusive. Enteritide também é muito importante para a gente. E aí acho que eu mencionei aqui, por exemplo, a Salmonella Dublin, ela se manifesta muito em bezerros, por exemplo. A cólera SUS ela tem uma bela de uma patogenicidade, e aí é mais associada aos suínos.
E a Brandenburg que a gente pode ver em ovinos, mas não acontece tanto essa doença nesses animais quanto acontece nos outros que a gente vai comentar aqui. Sobre a transmissão, esse aspecto é muito importante até para a gente falar sobre o controle da salmonelose em si também. Então, a gente tem a salmonelose humana, que a gente vai associar à febre tifoide, à febre paratifoide, salmonella tifo e paratifo, respectivamente, que a transmissão vai acontecer muito pela ingestão de fezes e água contaminada. Então, isso aqui não se associa com os animais, vai ser uma transmissão que um humano vai fazer para um outro humano. Já a ingestão de produtos de origem animal contaminados, como o foco aqui é a carne, também é outra via, que aí vem pelos animais, pelo alimento que foi mal manejado, mal armazenado, ou que estava cru, tudo isso é muito importante porque vai favorecer a transmissão dessa doença. Então, falando sobre os animais em si, vamos começar conversando sobre as aves. Ela pode ser cometida por salmonelas diversas. Você vê que eu coloquei até alguns aqui que não estavam naquela tabela, mas a gente vai entender isso melhor. A pulurose, que é uma doença que pode ser causada também uma salmonelose, que no caso é dada pela Salmonella pulorum, ela vai acometer principalmente os pintinhos. Seria a diarreia branca dos pintinhos. E o tifo aviário a gente vê em animais mais velhos e acontecendo principalmente por transmissão vertical, que é dado por Salmonella gallinarum. Só que nenhuma dessas aqui acomete os humanos. Então, são salmoneloses que acometem as aves, que a gente pode encontrar nos galpões, mas que não vão ser transmitidas para nós. Para nós, o que é relevante é o paratifo aviário, e aí envolve uma gama de salmonelas. A gente tem a Enteritidis, a Tifmurum, Infantes e a Heidelberg. No caso, essa infantes a gente vê muito associada à carne de frango, né? E quando a gente vê, e no caso da Heidelberg, a gente vê que se associa principalmente à transmissão por ovos e quaisquer produtos que você queira fazer a partir desses, né? Usando esses como ingredientes. A enteritidis ela se mostra particularmente relevante pela capacidade de formar biofilmes ali no maquinário, né? No estabelecimento, no abatedouro em si, por exemplo. Etifimuro vai ser relevante em todas as espécies aqui que eu for mencionar, muito pela distribuição, pelo espectro de hospedeiros que ela tem, e ela é uma bactéria muito adaptada, né? Nos suínos, a gente vê alguns outros tipos. A gente tem a colera sus, que eu tinha até mencionado que era bem patogênica. Ela foi uma das mais antigas descobertas quando o gênero foi comentado em si. A gente tem também a Salmonella derby e a Salmonella typhimurium aparece novamente, sendo de novo a mais preocupante. A gente vai ver que essa cólera sus ela tem uma patogenicidade alta, principalmente quando a gente fala em leitões, mas nos humanos isso vai acontecer também. Ela é muito associada a toxinfecções, inclusive lá na Ásia, que se destaca bastante, né? A China se destaca muito na produção de suínos, é o maior produtor. E a Salmonella derby também tem alguns casos que podem aparecer. Quando a gente fala em suscetibilidade, são os leitões dos animais mais jovens e os animais que estiverem submetidos a algum tipo de estresse, mas muitas vezes nos adultos ela vai acontecer de forma a ser assintomática. Falando dos bovinos, que é outro grupo de animais que vai ser acometido por salmonelas diversas, de novo a Tifmurum aparece aí, e também a Salmonella Dublin. A Salmonella Dublin, que eu mencionei que era mais relevante para bezerros em si, e a gente vê que tem a vacina aqui, essa vacina vem conjunta com a pasteurelose e a manifestação que eu mencionei que vai variar muito. Mas nesses animais mais jovens, não só nos bezerros, mas também nos leitões, se ocorrer a morte, ela seria muito por desidratação. O laboratório, para a gente fazer a identificação, tem que ser credenciado, né? A gente faz uma detecção via isolamento, é a forma mais comum. Nos humanos, a gente vai coletar, então, fezes, vômito, porque ela vai trazer uma gastroenterite, ou mesmo o alimento que você acha que te infectou. E também pode fazer um swab retal, dependendo do paciente, mas tem outros métodos mais rebuscados, como os métodos moleculares, identificação antigênica, mas o mais usado mesmo é o isolamento. Para a gente fazer o controle na indústria, existe uma observação, uma avaliação por parte da inspeção, desde a época em que eles estão, em que os animais estão ainda
ali na granja, né, por exemplo, com o boletim sanitário, registros que vão ser feitos sobre doenças, mas também lá no abatedouro, tanto nas carcaças quanto no produto final. Então, ela está sendo muito bem supervisionada nessa cadeia produtiva. E tomar sempre muito cuidado com as etapas como a evisceração, né, a exposição da víscera, por exemplo, se tiver algum conteúdo no intestino, por exemplo, o risco de ter alguma contaminação vai aumentar certamente. Nos humanos, a gente vai fazer sempre os registros dos casos, isso é muito importante. Então, quando uma pessoa tiver acometida, tiver alguma diarreia, é importante procurar os estabelecimentos de saúde para ter essa notificação, para ter esse controle, justamente, fazer o tratamento e fazer o diagnóstico da forma correta. Tá? Isso já vai contribuir muito para o controle dessa doença. E a profilaxia em si, que, como eu mencionei, está muito interligada com a forma de transmissão desses alimentos, dessa doença. Então, a gente fazer uma manipulação segura dos alimentos, higienizar bem as mãos antes de usar, porque se você for um paciente assintomático, por exemplo, você pode transmitir a doença. Fazer uma boa de uma cocção para eliminar essa bactéria. Então, os produtos crus, eles estão com maior tendência de transmitir essa doença. Fazer uma armazenagem de forma correta, refrigerar o alimento, né? E não deixar fora da geladeira. E fazer um consumo de uma água de qualidade, porque boa parte dos casos também está associada à água contaminada. Eu coloquei aqui um exemplo que está associado ao controle, mas mais para a gente ver essa manifestação da doença, porque quando a gente faz uma necrópsia, né, detecta, faz o diagnóstico do motivo da morte de um animal, observando as vísceras e tudo mais, a gente já é uma forma de controle. E aí a gente vê que a gente tem aqui um bezerro com essa diarreia amarelada e profusa, né? E quando a gente faz a necrópsia, a gente vê que isso vai muito além. Então, como eu mencionei, pode acontecer um quadro bem simples, ou o paciente sequer demonstrar, como pode acontecer uma septicemia. Esse seria um caso bem grave que acometeu um bezerro. E eu coloquei uma curiosidade aqui pra gente, que é a associação de salmonela maionese caseira, quando você faz um armazenamento inadequado dos produtos, dos ovos, por exemplo, e aí você vai usar como ingrediente para alguma receita que leve muitos ovos, por exemplo, né? Porque a carga de salmonela de um ovo só muitas vezes não causa doença, mas quando você faz a junção para outro alimento, você acaba tendo uma tendência bem maior de manifestar essa doença também. Então, naquela reunião de família, fazer o bom armazenamento desse produto seria bem interessante. E aqui estão as minhas referências. Eu agradeço a todos porque assistiram, e é isso.